são tantas nuances que a gente tem que verificar, né? Tripla jornada, excesso de trabalho, jornada desigual, salário desigual, acúmulo de serviço, assédio moral, e a gente não sabe nem por onde que começa. E o DIEESE disponibilizou um material que eu achei extremamente importante, que eu acho que vai servir para a gente começar, para esquentar. O título é assim: Mulher chefia mais domicílios, mas segue com menos direitos e oportunidade de trabalho. Os bons resultados no mercado de trabalho, devido ao crescimento de 3,5% do PIB, estão expressos na criação de 1.700.000 de empregos com carteira, na queda do desemprego e no aumento do recorde da massa salarial. Apesar desse cenário, as desigualdades entre mulheres e homens no mercado de trabalho permanecem inabaláveis. As mulheres continuam com as maiores taxas de desemprego, menores salários e ainda acumulam tarefas domésticas, incluindo atividades relacionadas aos cuidados de outras pessoas, atribuição que muitas ainda realizam além dos limites dos próprios lares. Então, tem mais, a coisa aqui é mais extensa, mas é só para a gente verificar que há quantos anos que a gente discute sobre o excesso de trabalho da mulher, da carga horária, da tripla jornada, e o DIEESE traz um material recente ratificando. Houve melhoria nos postos de trabalho, maior número, né, de possibilidades de emprego, e ainda assim as mulheres ficam em desvantagem. Tem um outro material que fala, e ainda fala que a diferença salarial é 40 mil ao ano, que dá 3 mil mensais, 3.300 e pouco mensal, entre mulheres e homens que ocupam o mesmo cargo, né? Postos Tem de as mando, mesmas Rogerlan. funções. Hã? Postos de mando. Quando ocupam Postos de manda, postos de mando, de isso, exato, gerenciamento, de exato. Ou coordenação, seja, exige qualificação da mulher. E ainda ela sendo Exatamente. qualificada para assumir aquele posto, exercendo as mesmas funções no mesmo cargo, ela ainda ganha menos por ser mulher. Gente, isso é de uma falta de respeito imensa, imensa. E a gente fica indignada, né? Porque em pleno século XXI, dizer que mulher tem que ganhar menos que homem porque é mulher é um absurdo. Nós não estamos mais no século XVII, né? Então, eu acho que é, é uma batalha que a gente. Parece a sensação que eu tenho, para finalizar, para dar oportunidade das minhas colegas falarem, a sensação que eu tenho é que a gente está enxugando gelo. A gente cresce aqui, melhora ali, na hora que vê, estão puxando a gente para trás, acolá, e a gente não tem descanso nunca. Essas tarefas extras, além do trabalho, demandam um esforço físico e emocional, porque não trata-se apenas de olhar filhos, às vezes parentes, sogro, sogra, os pais. Então, demanda um emocional que já está desgastado por uma jornada extensiva. Você chega em casa, ainda tem que dar conta da sua casa e dos seus, né? Porque a mulher ainda é vista como a cuidadora. São raros os homens que dividem essas tarefas. Pois é, Então, Rogerlan. aquilo que a gente estava conversando naquela hora. Pois é, A gente precisa incluir os homens, sim. sensibilizar os homens para que haja equilíbrio, né? Para que a mulher não fique sobrecarregada. Eu acho que é isso. Partindo da sua fala de enxugar o gelo, eu já digo que o enxugar o gelo é esparramar o gelo, é lutar. Porque, apesar dos avanços na legislação, das mudanças culturais, da presença da mulher em cargos estratégicos, né, a igualdade de gênero é uma pauta contínua, ela não acaba, é uma pauta contínua. E no capitalismo, ainda mais no capitalismo ultra neoliberal, nós vamos vendo que esse enxugar o gelo que você disse, a gente ganha de um lado e do outro a gente perde. Mas, na verdade, nós só vamos conseguir, isso é verdade mesmo, a emancipação da mulher e a igualdade de homens e mulheres num novo mundo, que não é, de forma alguma, o mundo capitalista, que é injusto,
é patriarcal, machista, sexista, menospreza as mulheres. Como é que é? É filho ou filha? Ah, é filha. Até isso, ao nascer, e agora com as novas tecnologias, até na barriga, o que que é? Ai, menina. Há muitos anos, quando eu comecei a militar no Partido Comunista do Brasil, já entrei no movimento de mulheres. E eu ouvi pela primeira vez uma fala que me deixou boca aberta, início dos anos de 1980, olha como que eu sou antiga. Estava trabalhando numa favela e discutindo exatamente isso que nós estamos discutindo hoje. Por que que a mulher que tem que fazer o serviço de casa? Por que que a mulher que tem que cuidar do idoso? Por que que a mulher que tem que cuidar dos filhos? Por que que a mulher que tem que trabalhar em serviços mais precários, etc. Uma disse assim: só quando os homens compreenderem, ela não tinha uma visão da sociedade mais geral, só quando os homens compreenderem que nós somos 50% e carregamos, não falou 50%, nós somos metade e carregamos a outra metade na nossa barriga. Naquela simplicidade dela, essa frase hoje virou corriqueira, mas lá, no século passado, isso me pareceu uma visão impressionante. E não é homem a homem que vai definir isso, é um movimento conjunto. E para Uhum. encerrar, pelo menos essa primeira parte, esses avanços que nós tivemos não foram avanços dados, foram É. conquistados com grandes lutas, com mulheres, inclusive, assassinadas, queimadas na fogueira, com organização dos movimentos sociais, dos movimentos feministas. Isso fez avançar um pouco a legislação, e por causa desse avanço que nós estamos podendo aqui fazer essas considerações hoje abertamente. Então, realmente, os movimentos sociais, a luta social, os sindicatos, as confederações, as mulheres que são desses movimentos têm que carregar os demais para essa luta de equidade de gênero, por enquanto. Continuo a tua fala, Conceição, dizendo que sim, é muito importante a gente se dar conta que nessa sociedade cheia de preconceitos que são estruturais, certo? Tem muitas mulheres, inclusive, que defendem a diferenciação entre homens e mulheres, porque, sei lá por quê. Então, o mês da mulher é um mês onde a gente tem que ter clareza de que a gente precisa lembrar que, por exemplo, a responsabilidade de um espaço físico, como a nossa casa, é de todos que habitam esse espaço físico, certo? A gente continua escutando mulheres dizendo, ele me ajuda. Ele não tem que ajudar, é responsabilidade dele, tanta quanto, certo? Nossa responsabilidade. E a mesma coisa que tu falaste da questão do cuidado, né? O cuidado é responsabilidade de todos, certo? Se tiverem 5 pessoas na casa, são pessoas, certo? Independente de ser, mas não tenho habilidade para aprender. Essas coisas todas a gente aprende. Esses tempos eu cheguei numa escola de educação infantil, que eu acompanho, e estavam todas as crianças, meninos e meninas, todas com um lenço carregando a boneca, porque o cuidado era de todos. Eu achei aquilo tão bonito, porque isso, dependendo do espaço, nem aceito é. Entende? Quando a gente fala da questão da É. educação, essas coisas precisam ser discutidas, certo? Dentro da escola, dentro dos espaços, dentro das famílias, certo? E o feminismo precisa ser discutido por homens e mulheres, porque daí a gente consegue fazer essa mudança estrutural que a gente está supondo e solicitando. Então, a gente não pode mais invisibilizar as questões. Eu sempre, nesses últimos tempos, lembro que durante a pandemia, todas as cientistas que trabalhavam com vacina eram mulheres, porque até a pandemia, vacina era uma ciência menor, certo? E eram para lá que mandavam as melhores pessoas,
que não eram aqueles homens cisgêneros, brancos, certo? Com todo o estereótipo, porque era para eles que as bolsas iam, era para eles que iam o dinheiro da pesquisa. Então, a discussão ela precisa ser feita, inclusive, em relação a isso, entende? Ainda está dentro do conceito social e estrutural e institucional, certo? A naturalidade da mulher se calar, a naturalidade da mulher ajudar, e não é, isso é para todas as pessoas, entende? As mulheres foram escravizadas, certo? Até hoje, em muitos espaços da sociedade. Então, para começar a discussão, pegando os dados que o Diese traz e a Rogerlan falou, e que são dados alarmantes, a gente tem políticas públicas, a gente tem discussões, a gente tem falas e a gente não consegue avançar, não dentro desse sistema capitalista.